Todo mundo com soninho aí, né? Esse friozinho, chuva, vontade de ficar em casa. Eu queria pedir para a galera vir um pouco mais juntinho aqui para frente, pode ser? Vem cá. E falar de startup é falar de ficar juntinho mesmo, porque é o único momento na nossa carreira que a gente tem a oportunidade de trazer as pessoas muito próximas da gente. E quando a gente é pequeno, quando a gente está começando, esse momento é muito mágico. Então a gente consegue fazer coisa que daqui a pouco, quando a gente já é grande e onde é que todo mundo quer chegar, a gente não vai conseguir, tá? Então é um momento bem legal. Ontem eu quase fiquei alagado com o meu carro numa rua, quase que eu não venho hoje aqui. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre Design Thinking, da ideia ao produto, tá? Quem daqui já ouviu falar nesse termo Design Thinking? Boa. Então a galera já está familiarizada com isso, tá? Como a gente está em pouca gente aqui, eu queria entender mais ou menos o perfil de vocês, tá? Quem aqui é empreendedor? Quem aqui está querendo começar a empreender? Começar a fazer um negócio, tá? Quem aqui é desenvolvedor? Dá para ver na cara dos meninos aqui, ó. Sabia que era dev. Quem aqui é designer? Legal. Outras coisas. Outras coisas o quê? Por exemplo. Tá. Legal. Petrobras. Legal. Ótimo, ótimo. E o assunto que eu vou falar aqui, ele interessa a todo mundo, tá? Quando fala em Design Thinking, as pessoas pensam designer. E não. O que eu quero mostrar para vocês é que isso pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer empresa, para qualquer pessoa. Antes, eu vou dar uma introdução aqui. Eu me chamo Éder Paz e eu sou Head de Produto na Vtex, numa SMB. SMB é Small e Medium Business. Então eu lido com aqueles clientes que estão iniciando, aqueles clientes pequenininhos, aqueles caras que estão querendo empreender, que estão querendo montar sua startup, seu varejo, começar a vender, começa lá em casa, ou ter uma loja física e quer começar no online. E dentro da Vtex eu crio produtos World Class de forma global e escalável. Então a gente luta muito para criar produtos que consigam competir mundialmente. Então a gente não pensa só Brasil, a gente pensa mundo, tanto na hora de desenvolver, tanto na hora de vender. Um pouquinho de número para situar vocês sobre Vtex. Hoje a gente tem 2.500 lojas de porte grande. A gente tem mais de 30 mil lojas pequenas, consideradas SMB. A gente está em 25 países pelo mundo. A gente transacionou mais de 3 bilhões de dólares em GMV. O que é GMV? É tudo que todos os nossos lojistas venderam juntos. O legal é que, na nossa empresa, 60% das pessoas que estão trabalhando lá são em pesquisa e desenvolvimento. São pessoas que estão pensando no futuro. A gente faz 12 mil releases ano. E a gente tem mais de 370 especialistas. Esse número aumentou. Todo dia que a gente acorda lá na Vtex, a gente vê esse número aumentando. A empresa está crescendo bastante. A gente é PCI Certified, que é um certificado de segurança. Nós, para vocês terem ideia, na última Black Friday, em novembro agora, do ano passado, a gente tirou mais de 674 mil pedidos em um único dia, na sexta do Black Friday. E a gente é dividido em mais de 70 microserviços, mais de 70 pequenos blocos de serviços a nossa tecnologia. E se vocês não ouviram falar em Vtex, vocês ouviram falar de alguns nossos clientes globais. Então a gente atende Whirlpool, C&A, Coca-Cola, Lego, Electrolux, Samsung, Staple, Nespresso, Levi's, McDonald's, Walmart, Sony. Esses clientes a nível global a gente atende. E a gente tem escritórios espalhados por todo o mundo. A empresa ela tem 17 anos, ela iniciou no Brasil. E hoje a gente é líder no Brasil, a gente tem a maior parte do share do Brasil. E um crescimento de 50% ano sobre ano. E a gente tem 82% market share das plataformas brasileiras.
A gente fez a expansão em 2012 para a Latam, iniciando primeiramente na Argentina, depois em alguns outros países como Colômbia e México, onde a gente tem um crescimento acima de 3 dígitos. E em 2016 a gente fez a expansão para a América do Norte e para a Europa, onde a gente hoje tem escritórios aí em Madrid, Berlim, Londres, Roma e Estados Unidos também, e aí a América Latina toda. A nossa sede é comercial em São Paulo e nossa sede de desenvolvimento é no Rio de Janeiro. A gente é listada no quadrante do Gartner. Alguém que ouviu já Gartner? Gartner é um instituto de pesquisa super, talvez o mais admirado do mundo, que diz como uma empresa de tecnologia se posiciona no mercado, quem é melhor, quem é pior, onde que você está colocado. E poucas empresas no mundo conseguem entrar. Para vocês terem ideia, a gente aqui está brigando com outros players como IBM, SAP, Shopify e outros players grandes do mercado. E a gente, pelo 3º ano consecutivo, foi listado. Aqui é um quadrante onde a gente tem competidores, líderes, visionários e players de nicho. E a gente está posicionado hoje em players de nicho, almejando ir para a tabela dos visionários. Isso garante para o mercado que a gente tem uma presença, que a gente consegue brigar com todos esses caras, mesmo sendo uma empresa 100% brasileira. E agora, para falar sobre o assunto para vocês, eu tenho que te dar um contexto. Algumas pessoas falaram que conhecem o termo Design Thinking, mas é legal contextuar. E essa frase, ela diz muito o que é o Design Thinking numa forma muito simples. Design Thinking é um processo de resolução de problemas de forma coletiva centrado nas pessoas. Tá? Então vamos analisar pedaço por pedaço dessa frase. Primeiramente, ela é um processo. Quem chegou aqui achando que é uma metodologia está enganado. Tá? Ela não é uma metodologia. Ela não é algo que diz que você tem que fazer com uma receita de bolo ou que você tem que seguir um padrão. Ela é um processo. E um processo é uma virada de pensamento, é uma virada de mindset. É algo que você tem que acreditar. E ela resolve problemas e problemas reais. Então, todo mundo que trabalha com Design Thinking ou queira trabalhar, tem que ter a vontade de resolver problemas reais. Problemas que a gente está passando agora, problemas que a gente vai passar mais tarde, problemas que a gente passou a vida inteira, problemas que a gente vai ver na nossa empresa, que a gente vai ver no mercado. Tem muito problema real acontecendo em todo momento no mundo inteiro. E de que forma a gente vai resolver esse problema? De forma coletiva. Tá? Hoje a gente não resolve mais problemas sozinho, sentando na cadeira e estudando, analisando sozinho. O grande poder transformador disso é fazer com outras pessoas. É fazer de forma coletiva. E tudo isso que a gente está fazendo é centrado em outras pessoas. Então eu não faço basicamente para falar que minha empresa inova ou que eu quero transformar algum processo porque eu simplesmente quero. Não, eu estou fazendo isso para mudar a vida de alguém. Seja um grupo de pessoas, seja dentro da minha empresa, ou seja o mundo inteiro. E o Design Thinking, ele nasceu dentro do design. É uma matéria vista pelos designers há muito tempo. Mas ele pode ser aplicado a qualquer área. Quem chegou agora, no comecinho eu perguntei o que cada um fazia. Alguns falaram coisas bem específicas, outras mais abertas. E perguntei aqui quem é designer. Acho que aquela menina lá, tem mais algum designer aqui? Outro designer? A gente tem uma designer. Só que o Design Thinking serve para todo mundo aqui. Serve para o dev, serve para o empreendedor, serve para o financeiro, serve para a pessoa que nem trabalha com startup. Serve para todo mundo. E algo que os designers têm por natureza é o desejo incontrolável de transformar o mundo à sua volta. Então, a pessoa que pensa como designer, que pensa dentro da filosofia do design thinking, ela tem todo momento a vontade de mudar o mundo à sua volta. Então, se você sente a todo momento que você fala, caramba, isso podia ser melhor. E mudar o mundo à sua volta não é ficar reclamando, tipo, isso não funciona, isso tal.
é querer mudar mesmo, é entender assim, existe um gap, existe um problema, existe uma dor minha, ou do meu vizinho, ou da população, e eu tenho a vontade de mudar isso. Eu estou aqui na palestra e o palco não está legal. Caramba, se esse palco fosse assim. Essa vontade de mudar tudo, ela é característica da pessoa que pensa dentro do Design Thinking. E uma frase legal aqui pelo Tim Brown da IDEO, que é uma empresa onde tem caras muito avançados nesse tipo de pensamento, foram os primeiros a falarem disso, que é que o design se tornou importante demais para ser deixado só para os designers. Então, a gente consegue passar isso para todo mundo conseguir utilizar desses recursos no seu dia a dia. E aí a gente entra em alguns pilares do Design Thinking. O que a gente tem que fazer, qual é a cronologia que a gente tem que passar para conseguir falar, olha, eu estou aplicando esse processo na minha vida, na minha empresa. Primeira coisa é o problema, porque a gente está resolvendo problemas, né? E encontrar o problema é tão importante como encontrar a solução. Então, assim, muitas vezes a gente, caramba, é isso que eu tenho que resolver. Mas é isso mesmo? Isso é uma dor mesmo? Será que se eu chegar no final do meu ano, eu não poderia ter mudado esse problema? Será que o meu problema realmente é um problema que eu quero resolver, que as pessoas têm dor? Então façam essa reflexão quando vocês quiserem resolver uma coisa. Às vezes a gente tem algumas dores que a gente não conhece outras e por isso a gente acha que essa é a melhor a se resolver. Então é importante demais a gente conseguir, num primeiro momento, identificar esse problema e pensar sobre ele. Não simplesmente, é o primeiro problema que eu tenho, a primeira coisa a resolver que eu acho, eu vou sair resolvendo. Não é assim. E os problemas, como eu disse, eles sempre são reais. E aí você tem que fazer algumas perguntas quando você tem esse problema a resolver. Eles são ativos? Eles existem? Eles existem na sociedade? Eles existem na empresa? Eles existem no nicho? Eles existem para mim? Existem para o meu vizinho? Isso está acontecendo? Eles causam impacto? Eles interferem na vida da pessoa? Eles estão atrapalhando a vida da pessoa? Por exemplo, quando a gente falando em mobilidade pública, a gente não tinha os aplicativos como Uber, Lyft, Cabify, etc. E eles vieram, olha o impacto que ele causou na vida de todo mundo. Barateou, tornou acessível, pela nossa parte, pela parte do cara que está dirigindo e está criando uma renda. Ele causou impacto. Sempre as coisas que causam mais impacto são as coisas mais importantes. Quanto mais impacto você causar, melhor esse problema é para ser resolvido. E existem soluções? Será que o meu problema que eu estou tendo, ele tem outras soluções? Será que só eu não estou enxergando? Será que esse problema já está resolvido? Será que ele está resolvido em uma outra cidade, em um outro país? Será que ele está resolvido para outras pessoas e eu não estou enxergando? Existem outros mecanismos que resolvem o mesmo problema? Então façam essas perguntas para chegar no problema que vocês querem resolver. E para isso, para vocês começarem a fazer esse exercício, o mais importante é o material que vocês vão utilizar para chegar nesse ponto. Então tá, eu estou aqui pensando, vamos pensar, o que eu posso resolver? Se eu desse o exercício para todo mundo ia ficar assim, caramba, vamos lá. Mas se eu der um exercício para que equipes, para que grupos aqui sentassem junto e pensassem junto, seria muito diferente. Então, melhor material para vocês adotarem o Design Thinking na vida de vocês é tendo uma equipe multidisciplinar, cheia de ideias para chegar numa solução. Multidisciplinar por quê? Porque aí você vai ter o confronto. Você vai ter pessoas pensando diferente. Você não vai ter pessoas iguais a você. Você vai ter pessoas que vão chegar com uma solução diferente. Você fala, caramba, eu passei minha vida inteira achando isso aqui. O cara veio com uma outra ideia. Poxa. E você vai ter esse confronto de ideias.
você vai divergir nesse primeiro momento, para convergir lá na frente. E essa frase é muito legal, e que mudou um pouco daquele processo que a gente tinha lá atrás, das empresas antigas, do pensamento antigo, do pensamento que não existe hoje numa startup, que ele não pode ter, que ninguém é tão gênio a ponto de superar o potencial coletivo. Então, assim, se você tem uma experiência, caramba, você está no mercado há 30, 40 anos, já fundou 2, 3 empresas, 5 empresas, vendeu. Cara, você é um cara preparado, você é um cara que tem um potencial gigante, você consegue fazer o negócio, você consegue fazer o negócio acontecer. Só que o cara não é gênio ao ponto de ser melhor que ele com outras pessoas. Então, quando vocês tiverem um projeto, uma ideia, um produto, não sentem sozinhos e tentem ficar uma semana sozinho pensando nisso. Juntem com outras pessoas. O potencial disso é gigante. Aí você pensa, caramba, mas às vezes esse cara aqui, ele não pensa a mesma velocidade que eu. Mas é melhor do que você pensar sozinho. Faça esse exercício para vocês verem na prática que isso é real. Essa frase é real. E tenha diversidade. Como você melhor pode achar pessoas e trazer pessoas dentro da sua empresa ou dentro da sua startup, é você pensar em trazer pessoas que tenham o maior tipo de diversidade possível. Várias disciplinas, idades, gêneros, culturas. Quanto mais diversificada essa equipe, maior o potencial das ideias que você vai ter para essas soluções. Tira um pouco do preconceito, desapega de tudo que você tem e faça com que você consiga trabalhar. Galera mais técnicas, os devs aqui, e a gente está num lugar que deve ter uma porrada de dev aqui na campus, a gente sabe que existe esse preconceito, né? Caramba, eu vou pensar em negócio, por que eu vou trazer um dev? Ou eu vou pensar em tecnologia, por que eu vou trazer um cara de negócio? Então existe isso. Então quebra essa barreira. Quebra essa barreira. Traga diversidade para o seu material, para a sua equipe. E isso aqui, para quem falou, olha, eu sou o cara de startup, eu sou o cara que quero fundar, eu sou o cara que quero ter meu negócio. Você tem que participar de todas as sessões de Design Thinking. De tudo aquilo que for falado sobre o projeto. De todas as metodologias que você vai implementar. Você, tomador de decisão, o cara que está lá, o cara que fundou, ele tem que estar. Ele não tem que estar só no primeiro mês do primeiro ano, ou até vender a empresa. Ele tem que estar sempre. Porque o que acontece? Alguns de vocês devem ter passado por isso. Vocês sentam, vocês, junto com a equipe, decidem, vocês têm o problema, vocês têm a solução, vocês prototipam, vocês produzem, o aplicativo, o site está lá para ser colocado no ar. Chega o chefe, ele fala, caramba, vocês fizeram errado aqui, isso não vai ser viável, o modelo de negócio está errado. Por que ele vai falar isso? Porque ele não participou. Ele não participou. Então ele está no direito dele de chegar e falar isso. Então coloquem esse cara junto sempre quando vocês forem falar sobre um projeto. Aqui está um exemplo de uma equipe, tá? Uma equipe, vamos falar, padrão de uma startup, mas não existe padrão. Essa equipe pode ser totalmente diferente. Mas um exemplo de uma equipe que faz um processo de Design Thinking para construir um produto digital, que é disso que eu estou falando como exemplo. Basicamente um facilitador, que é o cara que vai utilizar de alguma metodologia que utiliza do processo de Design Thinking. Por exemplo, alguma metodologia para ficar mais palpável. Design Sprint do Google. Algum de vocês deve conhecer. Quem não conhece, procura saber. Tem o próprio livro sobre Design Sprint do Google, excelente, que é uma metodologia baseada no Design Thinking. Então, o Design Thinking é o pensamento, o Design Sprint é a metodologia, é aquilo que vai colocar na prática, vai ser palpável. Então, o facilitador é um cara que manja muito Design Thinking, que manja muito Design Sprint. É o cara que vai comandar aquilo lá. Não precisa ser um designer. Não precisa. Inclusive, eu conheço grandes caras facilitadores que não são designers. E aí, outras pessoas da equipe. Designer, Product Manager, Developer, Customer Experience, tomador de decisão.
Se é sobre financeiro, um cara do financeiro. Se é sobre outra área, um cara de outra área. Se eu não tenho um developer, alguém que tenha pelo menos um mínimo de condição de pensar tecnicamente, para aquela ideia depois não chegar a ser impossível de colocar em prática. Se eu não tenho um designer, vou colocar alguém que pense um pouco parecido. E depois que você juntou essa galera, você definiu um problema, meu problema é X. Quero resolver X. Por exemplo, nosso problema hoje na Vtex, da minha área, nosso maior problema é fazer com que os pequenos lojistas consigam vender. É com que o cara não abra a loja dele hoje e daqui 6 meses ele fecha a loja dele porque ele não conseguiu vender. Isso pra gente é terrível. E pra ele também. Ele fica frustrado, a gente fica frustrado. Ele perde dinheiro, a gente perde dinheiro. Esse é o nosso problema. Todo dia que a gente acorda, a gente luta para isso. Para fazer o cara conseguir vender. Para conseguir que o cara fique feliz, fique satisfeito. E consiga continuar no nosso software. E a gente ganha e o cara ganha. Então, definir esse problema, trazendo essa equipe para trabalhar junto, a gente tem que trabalhar depois a parte da empatia. Para quê? Para conhecer as pessoas com quem a gente vai lidar. As pessoas que estão tendo aquela dor. Quem que são essas pessoas que estão tendo essa dor? A gente tem que identificar esse cara. E o que é empatia? É identificar-se com outra pessoa, sentir o que ela sente, querer o que ela quer. Isso aqui, por mais que seja uma palavra que esteja em evidência demais, ela é muito difícil de praticar. Isso vem da gente. Isso vem da gente, é difícil. É difícil você se livrar de todo pensamento que você tem durante uma vida, toda a cultura que você tem, tudo que você ouviu, tudo que você acredita, todos os seus credos, todas as suas crenças, e você fala, eu preciso me livrar disso tudo, hoje. Preciso jogar fora tudo que eu penso, e eu preciso praticar isso aqui. Eu preciso entender se é o lojista pequeno que eu tenho que fazer o cara vender, eu preciso saber o que ele pensa, o que ele sente, qual é a angústia dele. Quando ele chega na casa dele, ele fala, caramba, meu emprego não está bom e eu quero começar uma lojinha. Porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero empreender, meu emprego está maçante, eu não quero mais isso. Então você tem que se colocar no lugar do cara. E para isso é difícil, gente, é difícil pra caramba. Difícil. Então você só vai conseguir identificar o cara, identificar o que ele pensa e como esse cara está tendo essa dor se você tiver empatia. Se você se colocar no lugar do cara, sem preconceito, totalmente livre de qualquer tipo de preconceito, tá? E um dos processos e metodologias mais importantes para você conseguir enxergar isso na pessoa é através da observação. É conseguir enxergar o que uma pessoa está sofrendo com aquela situação. Simples. Você sentando com uma pessoa, você olhando no olho dela, você conversando com ela, você consegue sentir o que essa pessoa está passando. E aí você define um público. Então aqui a gente tem um board simples, não é nada de outro mundo na prática, tá? É identificar, esse cara é um cara fake, o João das Neves aqui, porque ele retrata alguns clientes, tipos de clientes que a gente tem que resolver esse problema. Então a gente fala, inventa um nome, o que ele é, uma biografia, um resumo da vida dele, os interesses que o cara tem, o que o cara estudou, onde ele está, o que ele está procurando. A gente levanta isso. E aí a gente tem essas personas. De que forma isso na prática, para ficar mais palpável? Uma das maneiras é através de uma entrevista qualitativa. O que você vai fazer? Se você já tem uma startup, você tem uma base de clientes. Você vai pegar essa base de clientes e separar 5%, 10% dessa base. Se for uma base muito grande, igual a gente tem 30 mil clientes, eu não consigo pegar 5%. Eu pego 100 caras. Esse público tem que ser diversificado. Não adianta pegar o cara que é o mais legal ou que está chegando agora. Tem que ser novos usuários, tem que ser usuários antigos, tem que ser pessoas críticas, o chato tem que estar lá,
Não é só o legal. Tem que ter o fã do produto para entender o porquê que ele é fã desse produto, por que ele se dedica tanto, ele acaba vendendo esse produto sem precisar vender. Envia um convite adequado para esses caras e às vezes a gente pensa assim, caramba, eu tenho que preparar um evento gigante para trazer esses caras e fazer um a um, eu tenho que ir na empresa deles. Não. O que tiver mais palpável para vocês. Mais palpável para vocês. Um exemplo prático. Em uma das nossas entrevistas, a gente basicamente, para o cara, dá algumas mensalidades da loja dele gratuita. Chama ele na empresa, na frente do notebook, junto com ele, faz um pequeno café da manhã. Isso é muito caro? Não, é simples fazer. Mas eu poderia fazer via uma call com o cara, vendo ele, conversando com ele. Posso tomar um café com ele, ou eu posso sair na rua. Posso ir na Avenida Paulista, se eu quero atingir um público geral, e mostrar para o cara, olha, aqui é o meu produto. Me ajuda a entender qual é o seu problema aqui. As entrevistas podem ser presenciais, em campo, ligação, formulário. Abuse dos porquês, não induza o cara. Então assim, qual que é o seu problema? Cara, eu não tô conseguindo vender. Por quê? Você não vai sair falando para ele, você não está investindo. Não, por quê? Porque simplesmente eu coloquei minha loja no ar e eu esperei o cliente entrar e não entrou. Por que não entrou? O que você está fazendo para ele entrar? Então abuse dos porquês. E colhe os insights. Faça tudo isso, anote isso de alguma maneira, para você trabalhar junto com a sua equipe, entendendo quem é o público que você definiu. E aí você vai ter personas, você vai ter uma galera que retrata a sua dor. Então, eu tenho um problema, resolver X questão. Eu tenho uma equipe multidisciplinar para trabalhar junta. E eu tenho quem está sofrendo. Então, a gente já tem uma boa parte do que eu preciso. E depois disso eu tenho que ter a definição. A definição é, qual é a prioridade do meu produto? Se é um produto digital, se é uma ação, se é uma ONG, se é um problema, qualquer coisa, defina a prioridade. A prioridade X, a mais importante. Não pense que eu preciso resolver 30 coisas nesse produto para o meu usuário. Quando o Instagram começou, você tirava a foto, publicava na timeline e o cara curtia, acabou. Era isso. Qual que era o problema? Uma rede social de fotografia para as pessoas interagirem. Simples. É esse o problema. Seja simples, pense simples. A pessoa que pratica o design thinking, ela pensa simples e direto o tempo todo. E muitas vezes, na maioria das vezes, ela pensa o óbvio. Aí você fala, mas parece muito óbvio o cara clicar, tirar uma foto e publicar. Mas é isso. É isso que ele precisava. Então defina. Sabendo o problema, juntando a sua equipe, tendo as pessoas que você vai sarar essa dor, defina o que você vai fazer, a prioridade do seu produto. Depois que você definiu a prioridade do seu produto, onde você vai atacar, vai ser a parte da ideação, que talvez é a parte mais legal. É onde vai começar as ideias. E você vai praticar um pensamento prático criativo. E algo muito importante dizer que nenhuma ideia existe se ela não for colocada em prática. Então, às vezes, você encontra uma pessoa e fala, caramba, esse cara é criativo, esse cara ele tem ideia pra caramba, ele tá com ideia de 10 empresas. Alguma empresa está rodando, alguma empresa já está vendendo, alguma empresa já foi desenvolvida? Não, então ele não tem ideia. Não tem. Está no imaginário dele. Você só tem uma ideia se ela for colocada em prática. Se ela estiver no mercado, aí você tem uma ideia. E você tem que, na hora da ideação, junto com a tua equipe, os dados que você está na mão, gerar o máximo possível de respostas para o problema em questão. O máximo possível de respostas. Você não vai centralizar numa verdade. Você vai trabalhar com essa galera. Então, tem alguém que tem um ponto de vista mais técnico. Ele vai mostrar as ideias que ele tem para isso. Para resolver isso. Tem um cara de negócio, ele vai mostrar as ideias. Tem um designer, ele vai mostrar as ideias. Tem o chefe, ele vai mostrar as ideias. Então vamos trazer essas ideias todas para a gente discutir.
E depois que você trouxe as ideias, 10, 20, 30, 50, 100, 200 ideias, você vai afunilar essas ideias pelo que mais tem potencial e estressar em cima delas. Estressar é, se eu tenho 100 ideias agora na mesa, eu trago para 50. Discuto as 50, essas 50 viram 20. Eu tenho as 20, essas 20 viram 5. Eu tenho 5, essas 5 viram 1. E pode ser que essa uma ideia, ou que essas 5, essas 10 que foram escolhidas, seja do cara que você falava, caramba, esse cara estava aqui só para dar uma ajudinha. Não foi do chefe, não foi do idealizador. Por isso que é legal o coletivo. E o próprio idealizador, o próprio tomador de decisão vai falar, caramba, uma visão que eu não estava tendo até agora e faz sentido. E aí você tem que fazer isso, repetindo até chegar no mais claro. Um exercício legal é o seguinte, quando alguém fala para você, eu tenho um produto, eu tenho uma ideia, tenho uma startup, você pergunta para ele, fala para mim 5 ou 6 palavras o que sua startup faz. Se ele não conseguir na hora, ele não tem clareza no que ele faz. Não sabe o que ele faz. Por isso é muito importante a gente trazer para isso. Respostas claras, respostas óbvias, respostas simples do que eu estou querendo fazer. E uma das metodologias mais utilizadas no mercado é Note and Vote. O que é isso aqui? Quando você passa no escritório, quando você vê de longe, ou foto na internet, ou você vai visitar algum outro lugar, você vai ver um monte de post-it. Possivelmente é uma dinâmica de Note and Vote. Como funciona isso? Você junta todo mundo, essa equipe multidisciplinar que você montou, individualmente, isso é muito importante, todo mundo vai criar, vai ter as ideias. Então, o tomador de decisão, ele não vai ter mais ideias para criar do que o estagiário que está junto na tua equipe. Não vai. Todo mundo vai ter a mesma quantidade de ideias baseada num tempo X. E o tempo é muito importante na dinâmica. Quem fizer pela primeira vez talvez se assuste, porque a gente tem isso para resolver. 10 minutos para todo mundo escrever no post-it como resolver. Caraca! Por que a gente não pode ter meia hora, 1 hora? Porque é importante ter 5 minutos para você realmente conseguir definir aquilo claro e rápido. Você não ficar pensando, porque se a gente for ficar estressando tanto em cima de uma ideia, a gente nunca coloca em prática. A gente pode estressar 10 anos da nossa vida em cima de uma questão. Não colocou em prática. Então o tempo é importante. Todos apresentam essa ideia, escreveu no post-it as ideias que eu tenho e falam, essas são as minhas ideias. Vai lá na frente, essa é a ideia 1, 2, 3, cola. Todos votam com o mesmo critério, com a mesma hierarquia. Aliás, sem hierarquia, nas melhores ideias. Eu acho que aquela é muito boa, essa e essa. E depois que saiu, que você afunilou, que você tirou um pedaço daquele monte de ideia, vocês vão discutir essas ideias. Então, olha, a gente chegou aqui nessas 10 ideias. Vocês vão discutir essas ideias. E vão repetir até chegar na resposta final. Eita! Meu Deus! E a ideação no final do processo dela tem que chegar no MVP, mínimo produto viável, que é o simples, que é o trivial, que é o óbvio, que é o que vai fazer você realmente colocar isso em prática. Então você tem que ter na sua cabeça isso aqui. Isso aqui é uma luta que não só o cara de negócio ele tem que pensar, todo mundo o tempo inteiro. Validar o produto o mais rápido possível, com o menor esforço possível no menor custo. Ou seja, seja rápido. Erre rápido. Não tenha medo de errar. Pode errar 200 vezes. Mas melhor errar 200 vezes uma vez por semana do que errar 200 vezes uma vez por ano. Então seja rápido. Coloque o menor esforço possível. Faça pouco tempo. Não fique esperando. Não, eu tenho uma questão aqui, eu faço uma reunião. Aí eu marco uma reunião para marcar uma reunião. Para marcar uma reunião. Isso fica maçante. Não, seja direto. No menor custo possível. Caramba, e se a gente fizer o protótipo, chama o desenvolvedor. Vamos desenhar essa tela aqui. Desenha aí no sketch para mim. Desenha o designer, desenha no sketch aí. Cara, não, desenha no papel, cara. Desenha no papel.
É o custo mais barato, eu vou validar. Não vai ser esse produto que vai estar amanhã no ar. Eu estou fazendo um processo de descobrir o que é isso aí ainda. E quanto mais rápido você faz, mais rápido você erra. E você tem que errar. Errem o tempo todo. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Isso não é balela, isso não é para contar história, para ficar bonito em livro de fundador de startup, não. A galera erra o tempo inteiro. Tem uma questão legal, que uma frase que eu ouvi do nosso CEO da Vtex há 2 dias atrás, é que assim, nós que estamos começando, tentamos fazer perfeito, porque a gente acha que quem está lá em cima está fazendo perfeito. Então a gente mira e fala, caramba, Steve Jobs fazia coisa muito foda. Então eu tenho que fazer isso também, porque eu quero ser um Steve Jobs. Não, ele tinha os problemas dele, ele tinha as fases que ele tinha que ir na loucura. Ele não era perfeito. Ou mais palpável, caramba, o meu chefe, ele é fera. Não, ele também tem problemas, ele também erra, ele também passa por momentos que ele tem que decidir rápido, que ele tem que tomar atitude. Então não tentem pensar nisso, tentem se sentir muito livres para errar mesmo, colocar em prática rápido e não ficar mirando sempre a perfeição. A perfeição num produto digital é um produto digital não lançado. Olhem os produtos que vocês usam. Todo mundo ama Netflix. Netflix é perfeita? Não. Não é. Todo mundo ama, mas não é perfeita. Por quê? Porque ela existiu. Porque os caras colocaram em prática. Porque os caras não têm medo, os caras arriscam, os caras podem errar. E aí depois que você decidiu o problema, trouxe equipe, decidiu para quem que você vai resolver o problema, teve todas as ideias, decidiu as ideias, você parte para o protótipo. Que aí é a parte que você coloca a mão na massa mesmo para começar a aparecer o produto. E o protótipo, ele pode começar no rabisco. E esse rabisco não é o designer que vai fazer. É todo mundo que vai fazer. É o desenvolvedor, é o designer, é o tomador de decisão, é o estagiário, é quem estiver envolvido nessa sessão. Fala, caramba, mas o cara não sabe desenhar, não importa. Se ele conseguiu mostrar para você o que ele quer dizer, se ele navega o dia inteiro nos aplicativos e ele tem uma parada que ele fala, caramba, isso aqui é muito legal, ele pode desenhar. Se ele conseguiu explicar para você, isso que é importante. E esses protótipos, eles são sempre feitos dentro de uma iteração, que é, eu desenho e testo. Existem aplicativos que você consegue montar dentro do teu celular um aplicativo feito em papel, linkando os botões. Então eu posso dar na tua mão e falar, cara, testa aí. Aí você fica meio assim, caramba, é um monte de rabisco, você vai clicando no rabisco, não funciona nada, só está mandando uma tela para outra. Mas quando você chega no usuário comum, ele navega, é incrível. Ele navega, ele entende. Ele vai aqui, tá, chegou nessa tela, qual é a decisão que você toma? Ele olha, clicou aqui. Talvez para a gente que está no dia a dia fala, é ridículo fazer isso aqui. Para o usuário comum, não é. Ele está testando, ele consegue testar. Então sempre é isso. Num processo de design thinking você tem que fazer iterações. Você vai prototipar, você vai testar. Você vai prototipar, você vai testar. Você vai prototipar, você vai testar sempre dentro do menor custo possível, mais rápido possível. E aí você pode passar por várias fases. Passei pelo sketch, validei. Legal. Vou para baixa fidelidade. Faço aí já umas telinhas mais ou menos. Beleza. Testo de novo. Beleza, validei. Aí eu vou para alta fidelidade. Por quê? Depende da gente. Tem esforço. O designer fala, deixa eu já fazer assim, deixa eu fazer assim. Você vai fazer assim num determinado momento. Só que agora para você fazer assim, você leva 3 dias. Eu quero que você leve 1 hora desenhando um papel. E aí vai chegar a hora de fazer assim. E você vai testar. Porque vai ficando mais fiel, os testes vão ficando de melhor qualidade. Então a interação o tempo todo é protótipo, teste, protótipo, teste, protótipo, teste, até você falar, caramba, boa. Eu acabei com os gaps. Eu tenho um produto já que eu falei, tá bonitão, dá pra gente ter ele rodando. E aí o teste, que é uma etapa que é junto com a prototipação,
Ela mostra que o comportamento dos usuários sempre surpreende. Só na prática uma hipótese pode ser validada. E aí vai nesse negócio de empatia, de preconceito, de ideia formada, que você fala, o cara não vai gostar disso aqui. O cara não vai gostar. Quantas vezes a gente fala assim, o cara, é impossível que o cara goste disso aqui. Chega na hora e fala, caramba, funcionou. O cara vai usar, o cara vai clicar aqui, é útil para ele. Só nessa hora você vai conseguir entender isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É incrível isso. Eu não tenho a fonte aqui, mas eu ouvi uma vez num curso e nunca esqueci nunca mais que 85% dos problemas de experiência do produto pode ser resolvido com 5 usuários. Se você, por exemplo, está fazendo um aplicativo para, sei lá, quero desenvolver um produto onde o cara vai fazer as compras dele na farmácia online, sei lá. Todo mundo compra em farmácia. Saio na rua. Vou na casa da vizinha. Porque 5 usuários são suficientes para você pegar muito gap, muito problema. Então isso é muito legal. Isso é caro? De jeito nenhum. Não é caro. Isso é ridículo, é irrisório. É você sair com a sua equipe no meio da rua e falar, cada um entrevista um. Ou eu entrevisto, todo mundo vai anotando. Ou a gente vai filmar. Simples. E o teste de usabilidade, na prática, prefira pesquisa de baixo custo, ir na rua, ir nos clientes, ir no vizinho. Simule seu protótipo no dispositivo, mesmo que em sketch, mesmo que papel. Se você não, sei lá, eu não estou conseguindo pôr no celular aqui. Eu levo um papelzinho. O cara falar que é a tela de um produto. Ou se não for um produto digital, for um produto físico, faço um mock-up porco desse produto. Mas eu consigo retratar mais ou menos o que ele vai ser. Por que não? Procure usuários diversos extremos. Então, assim, se eu vou vender um negócio de farmácia, eu vou pegar o jovem aí de 20 anos e vou pegar a minha vovó de 70. Extremo. É isso que eu quero. Quero que o extremo utilize para que o extremo consiga confrontar uma opinião e outra. Convide os usuários ou vá até eles. Deixe o usuário interagir livremente, abuse dos porquês. É a mesma coisa lá atrás. Deixa o cara levar. Quando você lança um produto, o cara instala no celular, quando ele compra o produto, você não está do lado dele. Ou clica aqui, cara. Não está. Então aqui, o teste tem que ser real. Deixa o cara. E vá perguntando para ele o porquê que ele está clicando lá. Por que ele não clicou aqui. Por que isso frustrou ele. Por que ele parou aqui. E mais uma vez, colhe insights. Pega tudo que você entendeu. Colhe insight em texto, colhe insight escrevendo, colhe insight em aplicativos, em site, filmando o cara, filmando a tela do celular. E aí você fala, caramba, não funcionou. Passei uma semana no escritório, trouxe todo mundo, desenhamos, bonitão, e não funcionou. Testou, ninguém gostou. O cara não conseguiu usar. Você vai voltar para a parte da ideação, porque o teu problema e os teus usuários não mudam, mas a sua ideia pode mudar. Volta para a ideação, pensa tudo de novo, faz toda a dinâmica, troca uma pessoa da equipe ou não, e aí prototipa, testa, até você chegar num produto e você fala, caramba, esse aqui é o que deu fit mesmo. E daí, no final, você vai ter um produto. Beleza. Essa minha dinâmica foi de uma semana. Em uma semana eu consegui ter um protótipo testável. E aí eu vou partir para o meu produto. E aí a pergunta que você tem que fazer é se a sua solução é viável. Eu consigo colocar em prática isso aqui? Dentro da premissa de baixo custo, rápido? Consigo. Se ela for viável, você vai fazer acontecer. E é daí que vai começar o trabalho que todo mundo faz. Quer começar a desenvolver, quer começar a ter o produto realmente. Isso aí é trivial. Todo mundo aqui que tem startup ou quer startup, você desenvolve. Só que isso aqui as pessoas esquecem de fazer todo esse processo antes. Imagina que um projeto que você tem 3 anos, se você não faz isso no começo. Se você fizesse isso aqui no começo, ele não pode ser 1 ano e meio, talvez? Porque você já tem certeza disso, você já validou? Pode ser. E a conclusão que eu tiro é: produtos de péssima qualidade geram angústias no usuário.
Quando você instala um aplicativo, você acessa um site, ou você compra um produto e ele é ruim, cara, você fica, caramba, isso aqui não resolveu, por que isso existe, entendeu? Faz sentido. E a dor, a frustração e a insatisfação dos caras quando eles têm acesso a um produto de baixa qualidade, você tem que transformar em alegria, prazer e diversão. Além de você chamar um carro no Uber, é muito legalzinho ver o cara chegando lá, e o cara tá lá, e o cara, porra, eu confiro aqui. E aí eu tava na Califórnia agora há um mês atrás, e o Lyft, que ainda não tem aqui, infelizmente, eles têm um aparelhinho assim com uma luz na frente do painel do carro, que ele muda a luz dependendo por exemplo, você chama o carro e aparece na sua tela, o cara tá com a luz verde. Então o cara tá vindo lá com um negocinho verde assim, então você já sabe que é ele, não precisa ficar vendo a placa. Então assim, transforme em algo divertido também, que tenha prazer no usuário utilizar. E isso é um mindset que tem que virar muito rápido, que é... os aplicativos são orientados às entregas. Então eu faço aquele aplicativo para comprar remédio e entregar em casa, e o cara que desenvolveu esse projeto, ele só está pensando o quê? A satisfação do cara é pegar o produto na mão. Se eu peguei o produto e veio certo, resolveu. Não. O cara tem que estar satisfação durante o processo. Baixei o aplicativo, fiz um onboard legal, achei todos os produtos que eu quero, coloquei no carrinho. A hora que eu cliquei, a motinho tá vindo, o negócio tá legal, tá me comunicando que vai chegar no meu endereço. Chegou no meu endereço, peguei o produto na mão. Todo esse processo, eu preciso dar satisfação pro cara. Não só a entrega final. Então o Design Thinking, ele serve para solucionar um problema real de pessoas. Da gente, meu, do cara lá fora, do mundo. E o Design Thinking, ele vai fazer com a criatividade deixar o legado na vida de alguém. Se você perguntar para o designer, qual é a sua maior ambição na sua vida? É eu deixar algo para o mundo. Então é isso que você tem que pensar. Que eu vou deixar o legado para o mundo, ou nem que seja para a vida de uma pessoa. E o que eu quero que vocês agora, a partir de hoje, deixem esse sentimento aflorar em vocês. Se permitam, livrem de todos os preconceitos, faça acontecer e vão mudar a vida das pessoas. E é isso aí. Valeu, galera. Eu acho que não dá tempo para perguntas, dá? Não, né? Dá? Alguém tem pergunta? Pergunta? Alguém? Pronto. Alguém? Dá pra... Ela ali, ó. Oi, dá pra me ouvir? Não, tá baixo. Não? Oi, agora dá? Oi. Um pouquinho mais alto. Oi? Ótimo. Ótimo. Meu nome é Bianca. Eu gostaria de saber qual a diferença entre Design Thinking e Brainstorming. Tá. O Brainstorming, ele é algo isolado, ele é algo sem estrutura e sem um mindset. Ele é o Brainstorming mesmo, ele é uma explosão. Ele é chegar todo mundo aqui, se eu pegar 3 pessoas aqui, vamos pensar sobre isso rápido. Tá. Não tem um mindset. Você não está falando assim, peraí, as ideias que eu tenho que ter aqui, elas têm que resolver um problema, elas têm que ser escalável, elas têm que ter um fundamento, elas têm que matar a dor de alguém. O brainstorm simplesmente ele é um caos. E o design thinking tem dinâmicas de brainstorm dentro de um mindset, dentro de uma virada de pensamento. Todo mundo que está dentro do brainstorm vai ter pelo menos um pensamento a se chegar. O brainstorm ele é um caos, realmente. Então, o brainstorm tem sido menos usado nas empresas por causa disso. E também ele pode ser injusto. Imagina que você está numa sala, você e o seu chefe. O seu chefe vai falar muito mais. E às vezes, sei lá, tem um estagiário, o cara vai ficar assim. O brainstorm ele é assim. O processo de design thinking não. Ele é pensado em coletivo, em que as pessoas têm ideias individuais para depois elas juntarem. Então todos têm oportunidade. Então são algumas diferenças do brainstorm.
Mais alguém? Beleza, galera. Então é isso. Valeu!